Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mais uma partida espetacular aqui na final do Clutch Chess 2025. Magnus Carlsen contra Gukesh jogaram uma série de partidas e encantaram o planeta, né? Com esse monte de genialidade que esses dois caras jogam. A gente vai dar uma olhada sem antes comentar aqui, né? Sem antes deixar de comentar a respeito do World Cup, galera, a Copa do Mundo, que dá 3 vagas para o torneio de candidatos. Vai começar, galera, vai começar. Teremos brasileiros jogando, o Krikor, o Fear e o Sup, galera. Vamos torcer pro nosso time. E aqui, então, também teremos, claro, os top jogadores do mundo. Gukesh, Erigaisi, Pragnananda, Giri, Wesley So, Kaimer, Wei, Abdussatorov. Ô Rafa, e se o Gukesh ganhar esse torneio, ele ganha uma vaga no torneio de candidatos? O Gukesh não vai jogar o torneio de candidatos porque ele é o atual campeão do mundo. Então ele só fica lá esperando. Se ele ganhar esse campeonato, a Copa do Mundo, ele não tira a vaga de ninguém. Aí passa pro próximo, entendeu? Muito bem, galera. Vai ser bacana, partidas pensadas. Vai ser muito legal esse campeonato. Tem a foto aí do Magnus Carlsen. Por que bota a foto do Magnus Carlsen? Esse aqui é clickbait. Esse aqui é clickbait. O Magnus Carlsen não vai jogar esse torneio até onde eu saiba. O Magnus Carlsen não tá aqui no campeonato, né? Esse torneio tá sendo na Índia. Olha que lugar bonito esse resort aqui, então, na Índia, ok? Muito bem. O que é isso, Magnus Carlsen? Não. Estão fazendo muita propaganda aqui do Carlsen, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, já tem... O Gukesh ganhou de baia a primeira rodada. Muito bem. Teremos aqui muitos jogadores. Ó. Se puser o Carlsen aqui, não tá aqui, claro. Agora Sup tá aqui, ó. Luiz Paulo Sup vai jogar contra Sion Galavis. Muito bem. Cadê o Fear? Fear vai jogar contra Mircea Emilian Paligras. E teremos também o Krikor, aqui Krikor Sevag Mekhitaryan jogará contra Martin Petrov. Olha só, meu, fala sério, a Imortal Armênia. O Rafa, esse não é Primeiro que o Petrov não era armênio, você tá confundido com o Petrosian. E segundo que essa bandeira aqui, ó, é Bulgária. Não tem nada a ver com outro Petrov ou com Armênia. Para de viajar. Muito bem, meus amigos, vamos torcer pro nosso Brasil aqui, hein? Pode deixar que a gente vai trazer aqui as partidas no canal. Bora dar uma olhada então. Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o cavalo em F3. Gukesh já luta pelo centro com o peão. D5 foi jogado, G3. O Magnus Carlsen vai querer desenvolver o bispo em fianqueto e rapidamente proteger o rei. E o Gukesh já frustra um pouquinho isso, coloca o peão aqui em C6, coloca granito nas casas claras, tentando completamente frustrar a ideia do fianqueto. O Magnus Carlsen não se incomoda por enquanto, Gukesh segue desenvolvendo o bispo com o bispo G4 e o Carlsen já rasga um C4 aqui. Que é isso? Virou uma defesa Caro-Kann aqui, tá escrito? Não, é a abertura inglesa. O sistema Caro-Kann da abertura inglesa. Tem cada nome, né? As aberturas. Porque a Caro-Kann não é, porque não tem o peão aqui em E4, né? Mas por conta dessa configuração aqui, e C4 é a inglesa, então é a variante do sistema Caro-Kann contra a inglesa. Tá bom, beleza, sempre aprendendo aqui. E6 foi jogado agora pelo Gukesh. E aqui o Magnus Carlsen captura o peão central, o peão toma. E ele vai jogar uma siciliana de brancas aqui. O Magnus Carlsen adora fazer isso, hein? Ele tava jogando uma defesa siciliana de brancas. Bispo toma. E aqui o Magnus Carlsen segue com bispo toma. E depois de peão de C toma, roque, coloca o rei em segurança. Cavalo C6. O Gukesh tem até mesmo a possibilidade de centralizar o Pokotó se ele quiser no futuro. O Magnus Carlsen joga com D4. Fala aqui não. Domina a casa de E4, restringe a casa de E5. Esse cavalo que outrora estava tão saliente, agora ele está completamente restrito. A partida seguiu com o cavalo em F6 e o Carlsen segue o desarrolho com o cavalo C3 e o Gukesh segue o desarrolho também, bispo E7, preparando para colocar o rei em segurança. Magnus Carlsen joga com E3, um lance curioso, a gente nunca sabe, será que eu devo passar o bispo e depois jogar E3, ou passar o bispo para cá e jogar E3, ou jogo o E3 direto? Então nem sempre você precisa passar o bispo para jogar o avanço do peão, né? Vamos ver como é que se desenvolve a partir daqui. Roque foi jogado pelo Gukesh,
Carlsen segue com bispo D2, aqui dando a casa de C1 para a torre, dando mais movimentação para o bispo. E aqui torre C8, jogado pelo Gukesh. Abertura bem equilibrada. Dama em E2 completa o desenvolvimento das brancas, termina a abertura. E o Gukesh vai para esse lance cavalo em E8, um lance bastante forte. Ganha margem de manobra para El Cachorro e também sai da frente do peão de F. Magnus Carlsen segue posicionando a torre de F na coluna C, cavalo sai da borda do tabuleiro, vem para a casa de D6, e aqui o Magnus Carlsen vai para mais um lance muito difícil de encontrar aqui, né? É um lance bem bacana, já prevendo uma possível chegada do cavalo aqui. O Magnus Carlsen já preserva o bispo com bispo em E1, ou seja, o par de bispos está, por enquanto, garantido. E aqui o Gukesh segue com o lance dama D7, finalizando o desenvolvimento, conectando as torres. Magnus segue com o lance dama D1, são dois lances bem difíceis de serem jogados, né? Aqui muitos de nós já... Fala, levanta a mão, vai. Vamos ser sinceros aqui, quem é que já tava rasgando um A3, B4? Quem é que não tava jogando um H4, Rei G2 porque não sabe o que jogar? Não é isso. Quando você não sabe o que jogar, o que você faz? Você olha pro cantinho, você fala, que peão ainda que não mexeu? Não é? Fala a verdade, tudo bem, né? Agora é o seguinte, o Magnus Carlsen vai mostrando que nem sempre precisa fazer isso. Agora, se eu jogar a dama D1, vai falar que tá errado. E o Carlsen vai jogar o quê nessa posição? H4. Tudo bem. É uma lei universal essa. Por mais que você ache o lance, o Carlsen sempre faria outro e seria melhor que o seu. E não importa. Não importa. Pode ser a mesma posição. Essa solução tem respostas erradas, depende de quem jogou. F5 foi jogado pelo Gukesh, parafusando aqui a casa central de E4. E o Magnus Carlsen vai para mais um lance difícil, bispo E2, né? Cara, como assim? Esse bispo aqui tava em fianqueto, de repente ele ficou frustrado aqui. Eu não sei vocês, mas eu já estaria pensando em capivarar aqui, sacrificar, dar uma de Mikhail Tal da quinta série. Não sei o que eu faria aqui, mas Magnus Carlsen vai para esse lance fino. Olha o plano do Carlsen, dama D1, bispo E1 e agora bispo E2. O que ele tá fazendo? O Gukesh fala, vai você para lá, vem você para cá, centraliza o Pokotó. E o Magnus Carlsen evita as trocas de peças com cavalo em A4, um lance que de repente explode na ala da dama. De repente todos os lances passam a fazer sentido, todas as peças estão chegando aqui na ala da dama. Gukesh segue com bispo D6 e o Carlsen rasga um F3, tira esse cachorro daí. Com o bispo garantindo a defesa do peão, não tem sacrifício nenhum. Gukesh volta ao cavalo para casa de F6 e o Carlsen segue avançando com o cachorro. Cavalo C5, ataca a dama, ataca alguns peões também. Dama em E7, coloca pressão no peão do C5, mantém o seu exército defendido. E o Carlsen volta o cavalo para a casa de D3, uma boa manobra. Torre C7, o Gukesh prepara para dobrar as torres. Um lance bastante lógico. E nessa posição, Magnus Carlsen vai para pura maestria. Pura maestria, porque vamos falar sério, aqui a gente pensa em jogar uma ideia do tipo A3 para jogar um B4, né? Qual que é o problema? As pretas estão atacando aqui na ala do rei com G5. E por mais que você queira jogar agora um B4, não sei, de repente as pretas têm algum tipo de contrajogo. O Magnus Carlsen não perde o tempo com A3, aí que tá o negócio, ele já rasga um B4. Caramba, como assim, Rafa? Me ensinaram a contar peças. Quantas peças tem aqui controlando essa casa de B4? 3 peças. Quantas peças tem defendendo? 2. 3 menos 2 é 1, então não dá pra jogar. Foi assim que eu aprendi. Por isso que eu não virei grande mestre. Agora é o seguinte, meus amigos. Aqui... o problema é que a matemática não é tão simples no xadrez. Você tem que levar em consideração que tem um ataque aqui na coluna C, né? Então, se você jogasse aqui cavalo por peão, pode abandonar por conta de torre por torre atacando a dama. Não dá para jogar um lance intermediário porque não ataca a dama. Então, aqui teria que recuperar material e aí... adeus, Pokotó. Pode até tomar de bispo aqui, se você quiser. E as brancas teriam uma peça a mais contra o Carlsen, fim de jogo. Por isso, meus amigos, que super lance aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar um lance brilhante, que o computador não dá brilhante, eu dou aqui. Esse lance é muito legal e é o único lance da posição, né? Então é a única ideia que funciona aqui. Gukesh segue com torre de F em C8, não receando o B5, que chega com velocidade. O cavalo volta para a casa de D8 e aqui então as torres se encaram. Magnus Carlsen troca uma delas, torre toma. E depois de torre toma, A4. E a gente fica se perguntando
Aonde esses peões vão? Qual é o plano do Magnus Carlsen? O Gukesh não quer nem saber, segue trazendo as peças para a ala do rei. Cavalo F7 foi jogado, tem ideia de E5, tem ideia de G5, H5, o que você quiser. Magnus Carlsen tem que tomar cuidado. O Carlsen segue acreditando na ala da dama. A gente olha isso, mas fala, mas cara, são 2 contra 2, não é que ele tá tentando criar um peão passado. Não é também aquele 2 contra 3, o ataque da minoria, 2 peões tentando separar os peões do adversário e criar fraquezas. Não! Aqui é simplesmente 2 contra 2, esse Carlsen tá maluco? O Gukesh rasga o G5, não pensa 2 vezes, começa o ataque e o Magnus Carlsen continua acreditando em alguma coisa que só ele tá vendo. A6 foi jogado. O Gukesh joga com B6 e parou completamente as ambições do Magnus Carlsen na ala da dama e só sobrou as pretas atacando na ala do rei. Eu tenho certeza que o Gukesh tá muito confiante nessa posição, apesar do tempo. Então, pera um pouquinho, talvez não esteja tão confiante, né? Porque o relógio começa a pesar contra esse norueguês que bate na mesa. A partida segue com o lance torre C1, meus amigos. O Magnus Carlsen luta pela coluna C, e aqui já é o tipo de posição que é difícil de jogar. E aqui a gente começa a ver a superioridade posicional aqui do número 1 do mundo, Magnus Carlsen, porque o Gukesh, no momento aqui eles jogaram 27 lances extremamente equilibrados, o Carlsen jogou mais rápido, mas o Gukesh jogou muito bem até aqui. Agora, começa a cair num tipo de posição que já fica difícil de achar o lance, o Carlsen tem uma maestria em criar esse tipo de posição, né? O que as pretas podem jogar aqui? Os computadores dizem que tem que jogar um lance do tipo dama D7, tentar algum ataque, né? Não tentar nada muito radical por enquanto. Rei G7 é outro lance. H6, nenhum lance comprometedor pode ser jogado. Agora, o Gukesh vai para esse lance E5, que não parece errado. Esse lance é perfeitamente lógico, mas esse lance traz um problema. Separou os peões, agora esses peões viraram alvos e o Magnus Carlsen não perde tempo. Segue primeiro com torre toma, simplificando para o final, porque depois de dama toma, peão toma, separando aqui esses peões. Cavalo toma foi jogado, Magnus Carlsen não tá nem aí, sai trocando tudo, porque ele sabe que esse final aqui deve ser melhor para as brancas, porque elas têm 2 ilhas de peões contra 2, 3 ilhas de peões. E quanto mais ilhas, pior. Ilha significa cadeias de peões. Você quer ter menos cadeias possíveis, o maior número de peões juntos, né? Então, porque os peões se protegem. Por exemplo, quem vai proteger esse peão aqui? Esse peão virou um peão isolado. Não tem outro peão que pode proteger esse cara, né? Então, o Magnus Carlsen tem um final melhor. Além de tudo, batalha de peças menores, par de bispos contra bispo e cavalo. Na cabeça do norueguês, eu acho que ele já sabe que agora mudou tudo, né? Antes o Gukesh que estava atacando e tal, agora um lance ali errado na posição do Gukesh. Eu tenho certeza que o Carlsen nesse momento já está extremamente confiante. Par de bispos contra bispo e cavalo e melhor estrutura de peões. O que para muitos parece pedra, para o Magnus é uma fonte eterna de leite. A partida segue com o lance bispo D3, atacando o peão. F4 foi jogado. Magnus Carlsen segue com o peão toma, e depois de peão toma, rei G2, o melhor lance da posição. Segundo as máquinas, o Magnus Carlsen joga como um robô androide. E aqui o peão tá super protegido, né? Não dá para capturar. Por isso o Gukesh segue com o lance rei G7. E aqui mais um super lance do Carlsen. A gente pensaria em dama Macedônia, né? Vou lutar pela coluna C. Não, o Carlsen joga com dama em E2, coloca pressão no bispo, a dama tá amarrada na defesa, é uma coluna aqui aberta. E o Gukesh segue dando licença, ele fica tão assustado que ele vê a dama assim, ele fala, melhor eu sair daqui. E joga bispo D4. Poderia ter deixado o bispo aqui, o bispo tá bem protegido, poderia rasgar um H5, por exemplo. Mas o Gukesh joga o lance bispo D4, talvez pensando num contra-jogo. E o Magnus Carlsen aproveite para invadir a posição com dama em E6. Fica de olho aqui, fica de olho lá, fica de olho também nessas casas, a dama tem que ficar defendendo. E agora como é que protege o peão? Gukesh teria uma ideia aqui que ele poderia ser bem resistente com dama em E5. É difícil fazer esse lance,
porque aqui as brancas parecem que vão ter um final melhor, né? Uma maioria de 2 contra 1. Esse peão central tá paralisado e par de bispos deve ser melhor que bispo e cavalo nesse final. Apesar de que essa variante aqui, ela mostra uma boa resistência aqui das pretas. Quando o bispo tentar invadir o cavalo, chega para defender. E se você tentar capturar o cavalo para depois jogar o bispo aqui, tem cavalo em E5, bloqueando o bispo de casas escuras. E acredite se quiser, aqui as pretas conseguem lutar, segurar a rapadura, não sei por quanto tempo, mas talvez ainda esteja melhor para as brancas, mas seria uma continuação bastante resistente para as pretas. O Gukesh não joga essa ideia, ele vai com o lance dama D7 e aqui dama C6 poderia ser bastante perigoso, mas o Magnus Carlsen também não encontra o melhor lance. Por quê? Porque o Carlsen agora só quer dar seta. O Gukesh tem 20 segundos no relógio, o Magnus Carlsen faz qualquer outro lance aqui, mas teria sido bem melhor dama C6. Bispo F5 faz bastante sentido, ameaçando capturar a dama, e aqui praticamente forçando as trocas. Praticamente, mas também não é uma verdade, porque dama por B5 seria um lance mais resistente. Agora, não é muito normal você jogar esse lance dama por B5 e falar, eu me viro com o meu rei aqui, eu me defendo. Mas seria realmente a melhor linha, uma vez que o cavalo está protegido. E apesar disso ser assustador, tem umas linhas aqui com ataque muito forte, mas daria tempo de jogar um dama em E8 para defender a posição. E por mais que aqui as brancas, né? Aqui as brancas vão recuperar o peão e tem o par de bispos. As pretas têm condição aqui de lutar, né? Não dá para jogar um bispo C4, tá vindo B5. Aqui poderia jogar um bispo B7 e o material tá igual. E talvez um final um pouquinho mais promissor para as brancas, mas esse sim teria que realmente é uma pedra daquelas bem. Não sei se essa aqui dá leite. Bom, talvez para o Carlsen D. Então seria um pouco mais resistente para o Gukesh, mas o Gukesh acaba jogando dama por E6, bispo por E6 e agora bispo em E3, dando possibilidade do peão avançar. Magnus Carlsen vai para o lance bispo B4, o melhor lance da posição, e não bispo C3, que não funcionaria aqui por conta de D4, né? As pretas ganham um tempo de graça, você tem que mexer o bispo de novo. Então o Magnus Carlsen vai para o melhor lance, bispo B4. Temos aqui D4 de qualquer maneira, bispo C4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen tentando controlar o avanço do peão passado, e o Gukesh segue com o cavalo D7. Bispo D6 controla os saltos do cavalo. O rei aqui também está bem controlado. F por G3, peão toma, rei F6, Magnus Carlsen tem uma maioria de 2 contra 1, esse é um peão passado, esse é um peão passado, posição difícil, F4, exclama, e esse lance dá a casa de F3 para o rei, H5 foi jogado pelo Gukesh, o rei encosta, esse peão não avança, já não avançava antes, não avança agora nunca mais. A partida segue com o lance bispo D2 e o Magnus Carlsen segue com bispo D5, talvez de olho na casa de C6. Gukesh segue com o lance bispo em E1, evitando a vinda do rei, uma vez que existe uma pressão para cima desse peão e uma possível criação do peão passado. Mas o Magnus Carlsen não está interessado em avançar o rei, ele segue com bispo C6, atacando o defensor da casa de B8. E o Gukesh segue com o lance rei E6, atacando diretamente o bispo. O bispo ainda não pode vir para cá, você não pode capturar aqui, senão esse final deve ser empate, bispos de cores opostas. Por isso o Magnus Carlsen segue mantendo o bispo no tabuleiro. E bispo em A5, o Gukesh vendo aqui que existe até tema mesmo. Vamos dizer que ele quisesse jogar D3 aqui, tanto faz. Aqui você pode jogar bispo toma, seguido de bispo por B6, seguido do avanço do peão, e ninguém para a promoção desse peão. E se não tomar o bispo aqui, tá caindo mais um peão, né? Por exemplo, o D2, o rei encosta para parar o peão e esse peão vai ser capturado. E aqui, se jogar um bispo por G3, por exemplo, aqui dá para jogar um... bispo... aqui essa continuação é bacana porque dá para errar aqui. Por exemplo, bispo toma, dá para errar, né? Aqui teria que jogar um bispo E3, ó, mais difícil de achar esse lance, né? Mas esse peão tá condenado, o rei tentaria parar e aqui única F5 já é um final mais difícil. Então seria mais resistente, mas de qualquer maneira as brancas têm um final vencedor aqui, mas dá pra errar, né? Dá pra errar. O Carlsen não erraria, mas é um final difícil. Por isso o Gukesh segue com bispo A5, não permitindo esse tipo de situação. Magnus Carlsen segue agora com o melhor lance da posição, F5, cheque, meus amigos. Aqui já é possível, tá? Se você pensou nessa continuação,
já é possível. Não dá pra tentar prender o bispo aqui, nem nada, tipo, jogar um negócio assim, vou prender o bispo, né, jogar um final desse, porque o rei aqui, ele não consegue prender o bispo e parar esse peão ao mesmo tempo, né. Esse peão não vai a lugar nenhum sozinho, o rei consegue parar ele no momento que precisar, ou até mesmo depois de avançar 2 vezes, e esse peão vai disparar pra lá. Quando o rei for desviado, o bispo simplesmente sai e o peão promove. Então aqui as brancas ganham, por isso F5, super lance aqui jogado pelo Magnus Carlsen, mas como a gente viu, daria também para fazer isso. F5 foi jogado, rei E7, e aqui também continua existindo a ideia do bispo por cavalo, né? Seguida aqui de bispo B8, é o suficiente para ganhar. Mas o Magnus Carlsen nem isso precisa fazer, ele segue simplesmente com rei E4, meus amigos. E nessa posição, Gukesh, o campeão do mundo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui você vai fazer o quê? Se você quiser defender, vamos colocar uma possível continuação aqui, ó. Ah, vou defender o meu peão aqui. O meu peão é muito importante. Bispo por cavalo, simplesmente seguido de bispo B8. Não tem mais. Aqui o rei tem que escolher se ele vai defender esses caras ou se ele vai parar esse peão. Aqui você teria que jogar esse lance pro bispo, porque senão você joga rei aqui, esse bispo também fica preso. Teria que jogar D3. E aqui não dá mais, né? O que vai fazer aqui? Joga bispo aqui atacando peão, por exemplo. Rei E4, bispo toma. Será que daria pra pensar isso e sacrificar o bispo? Ou ver se o adversário não enxerga? Joga aqui, toma o bispo e ganha. É muita safadeza, né? Aqui não dá. Aqui bispo toma, já ganha a partida. Bora dar uma olhada no relatório do chess.com. Magnus Carlsen, 94.4. O Gukesh jogou muito bem, fez 91%. Mas pro Magnus Carlsen não é o suficiente. Ele, em algum momento, é sempre assim, equilíbrio. O pior no relógio, faz besteira, fica nervoso, o Carlsen vai ganhando, o Carlsen não erra nunca, e é consistente, e ele ganha a partida. 2.900 de performance, 2.650 pro Gukesh, jogou melhor aqui o Magnânimo, e por isso conseguiu essa vitória. Magnus Carlsen, portanto, campeão aqui do Clutch Chess 2025, né, onde a gente teve a participação de grandes jogadores e a classificação final aqui a gente tem Magnus Carlsen na primeira colocação, Fabiano Caruana segundo colocado, Hikaru Nakamura e na última colocação Gukesh, o nosso campeão do mundo, não fez aí o melhor torneio possível. Nesse ritmo de jogo ele ainda pena a diferença entre o Gukesh e os demais jogadores de elite, vamos falar Carlsen, Caruana, Nakamura, os 3 melhores do planeta, ainda no Blitz, nas rápidas, ainda existe uma diferença sensível aí, né? Já nas partidas clássicas e tudo mais, temos que lembrar que o Gukesh ganhou o torneio de candidatos, né? E ganhou o Mundial, então nas clássicas ele não é o favorito, mas a diferença entre eles já fica um pouco menor, apesar de... Contra o Carlsen a diferença é grande contra todo mundo, né? Mas contra os demais aí, Caruana e Nakamura, a diferença já fica menor. Meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!